Olá, graça e paz a todos. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero trazer uma reflexão que está no livro de Jonas, capítulo 1. Quando Deus dá uma ordem para Jonas levantar e ir até a grande cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia naquela cidade já havia subido até os céus. E Deus, já não tolerando mais aquela situação de pecado, de calamidade, ele dá essa ordem a Jonas. E Jonas pensou, eu? Vou nada. Jonas, ele se levantou e fugiu da presença do Senhor. Ele entrou no navio, desceu até o porão e ali ficou, pensando ele que fugiria da presença de Deus. E foi rumo a outra direção naquele navio. Porém, chegado certo momento, o mar ficou revolto e o navio ameaçava afundar. E então aqueles homens desesperados começaram a jogar os pertences no mar, lançar os seus pertences no mar, para assim o navio não afundar, querendo assim aliviar o peso do navio. Porém, em vão. Em determinado momento, aqueles homens desceram até o porão, creio que procurando mais algo para lançar ao mar. E então eles encontram Jonas ali dormindo. E o que me chama a atenção aqui no versículo 8 que fala: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és? Então Jonas conta toda a sua história àquele povo. E então eles chegam à conclusão que a única alternativa ali, Jonas ser lançado ao mar. Jonas falou, me lancem ao mar que acaba o problema. E aqueles homens lançaram Jonas ao mar. Mas quando Deus tem um projeto na vida da pessoa, não acaba assim. Jonas jamais iria morrer no mar ao ser lançado, porque Deus tinha um projeto já traçado na vida dele. E esse projeto ia se cumprir de qualquer jeito. E então Deus já havia preparado o transporte para Jonas. Ao ser lançado, foi engolido pela baleia. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E ali ele foi lançado em Nínive. E ali Jonas começa a pregar a palavra de Deus. E ali ele cumpriu o que foi determinado por Deus. Concretizou a obra que Deus havia mandado que ele fizesse, a qual ele fugiu. E com essa passagem de Jonas, nós vemos o quão terrível é nós fugirmos da presença de Deus, fugirmos do propósito que Deus tem em nossa vida. Quando nós saímos da direção de Deus, quando nós fugimos do chamado de Deus, quando nós fugimos de algo que Deus já traçou para a nossa vida, isso gera um transtorno tão grande para nós e para as pessoas que estão próximas de nós. Quando Jonas foi para aquele navio, nós vemos que ele causou um transtorno muito grande para os viajantes, que não tinha nada a ver com a situação de Jonas, mas porque Jonas estava em desobediência, eles também acabaram pagando o preço. E se não lançassem Jonas ao mar, aquele navio iria afundar, mas a obra de Deus iria se concretizar. Porque quando Deus traça um plano, nada e nem ninguém vai impedir. O inferno pode se levantar inteiramente, mas nada pode impedir o trabalhar de Deus. Nada é capaz de impedir o trabalhar de Deus na minha e na sua vida.
E quanto mais nós fugirmos da presença de Deus, quanto mais nós perdemos tempo, mais pior fica, porque nós começamos a pagar o preço e as pessoas que nos cercam também sofrem devido à nossa desobediência. Então, se você está fugindo do chamado de Deus, se você está correndo, fugindo, achando que pode escapar, achando que não vai fazer aquilo que Deus determinou para a sua vida, não se engane. Ninguém foge, ninguém escapa do olhar de Deus, ninguém foge dos planos de Deus. Aquilo que Deus traçou para a sua vida vai acontecer, custe o que custar. Então, que você tenha em mente, que você venha refletir, que você venha pensar, que você venha analisar o que você tem feito com aquilo que Deus entregou nas suas mãos, o que você tem feito com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, com aquele chamado que Deus te entregou, com aquela obra, com aquele projeto que Deus entregou em tuas mãos. Glória a Deus. O que você tem feito? Você está fugindo igual Jonas? Está fugindo da presença de Deus? Está querendo ganhar tempo? Quando na verdade você está perdendo o seu precioso tempo. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou vai se cumprir, não importa. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, o que ele falou, ele cumpre. No tempo dele, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Não é no meu e não é no seu tempo. Então aguarde o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é muitas das vezes demorado. E isso acaba muitas das vezes nos desestimulando, nos desanimando. Porque não é fácil esperar. Mas tudo tem um tempo determinado. Porque é o tempo que Deus nos prepara, é o tempo que Deus nos capacita, Deus nos forja para aquilo que Ele tem reservado para nós. Então não fuja da presença de Deus, não fuja dos projetos de Deus. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, execute. Aquele projeto que está parado, aquele projeto que você começou e você parou, porque encontrou dificuldade. Nada na vida é fácil, tudo na vida é com dificuldade. Mas retome de onde parou, continua, conclua. A palavra de Deus fala que aquele que coloca a mão no arado não deve voltar atrás, ele não pode voltar atrás. Então, o nosso caminho é para frente, devemos olhar somente para frente, o que passou, passou. Que possamos olhar para frente com fé, que possamos acreditar naquilo que Deus tem falado a nós, naquilo que Deus projetou, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou, porque Ele vai cumprir, mas para isso nós precisamos fazer a nossa parte, estarmos na posição. Não fuja da presença de Deus, não fuja dos projetos de Deus. Não fuja daquilo que Deus já determinou para a sua vida. Retome. Comece a fazer aquilo que você fazia e já não está fazendo mais. Continue. Não olhe para um lado, não olhe para o outro, não olhe para as pessoas que criticam. Não olhe para Jesus. O cristão, ele deve olhar somente para o alvo que é Cristo. Quem tem o objetivo de alcançar o céu, aqueles que servem a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade, ele deve olhar somente para Cristo, porque a partir do momento que eu olho para o meu irmão, que é tão falho quanto eu posso cair, eu posso desanimar. Tem muitas pessoas dentro da igreja olhando, não estão se firmando, porque estão olhando para A e para B. Tem muitas coisas erradas, sim. Tem muitas coisas fora do lugar. Tem pessoas que infelizmente não vigiam e acaba causando transtornos.
mas é Deus que levanta, é Deus que capacita. Então, se Deus te levantou, prossiga, olhe somente para Jesus. Quem salva é Deus, não é o homem. Quem nos salva é Deus. Quem nos recompensa é Deus, não é o homem. Do homem nós não podemos esperar nada, apenas frustração, decepção, porque o ser humano ele é decepcionante a partir da minha pessoa. Todos nós já decepcionamos alguém em algum momento das nossas vidas. Então nós precisamos entender que todo ser humano ele é falho. E quando a gente entende a fragilidade do ser humano, quando a gente entende que todo ser humano ele é falho, ele é suscetível ao erro, ao fracasso, nós entendemos que não devemos julgar, não devemos olhar para o erro do outro. Devemos somente olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque se fizermos, vão falar. Se não fizermos, vão falar do mesmo jeito. O ser humano ele é assim, infelizmente. Se você faça bem ou faça mal, vão falar. Se você erra ou se você acerta, vão falar. Então que falem bem, que falem mal, mas que falem. Deixe que falem. Enquanto você fala de Jesus, enquanto você faz para Jesus, faça para Jesus com todo amor. Porque Deus ele recebe quando você faz de todo o seu coração. Quando você faz com sinceridade, com humildade, com amor, Deus recebe. E é isso que Deus quer, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que faça a sua obra sem querer algo em troca, sem querer reconhecimento, sem querer méritos. Simplesmente que faça por amor, que faça em prol do reino, que faça sabendo que Jesus está voltando, que faça sabendo que em breve tudo isso aqui vai terminar. Que faça a obra de Deus simplesmente por amor a vidas, por amor a almas, porque esse é o intuito do reino. O nosso intuito aqui na terra é fazer a obra de Deus, é ganhar almas para Jesus, resgatar almas das mãos de Satanás, resgatar vidas que se encontram perdidas, frustradas e muitas das vezes perdidas dentro da igreja. O que tem de gente perdida dentro da igreja não é brincadeira. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, vazias de Deus. E muitas das vezes machucadas, mortas pela língua de alguém, mortas por falatórios, por fofocas, por comentários desnecessários. Então vamos fazer a obra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa despertar uma geração que ame a obra de Deus, que ame a palavra de Deus, que ame o Evangelho, que ame propagar o Evangelho para resgatar vidas, para levantar vidas. Que Deus levante uma geração que venha pregar a palavra de Deus, pregar o simples Evangelho de Cristo, que é tão simples, mas é tão poderoso, tão poderoso. O Evangelho, a Bíblia, não precisa de enfeite. Ela é poder de Deus. A palavra de Deus ela é tão poderosa. É só você abrir e ler a Bíblia, você vê o poder que ela tem. O quanto Deus fala com a gente. E para todas as situações que passamos diariamente, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra direcionada ao nosso coração. E muitas das vezes nós reclamamos, o Senhor não fala comigo. Quando é só a gente abrir a Bíblia que Deus já está falando. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Vamos amar a palavra de Deus, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, parar de amar coisas, parar de amar riquezas e amar a Deus,
amar vidas, amar almas, investir no reino, porque o maior investimento que você pode fazer é investir em pessoas. O dinheiro acaba, muitas coisas acabam, mas quando você investe em vidas, é a melhor coisa que tem. Por mais mínimo que você faça, dê o seu melhor. Faça para Deus de todo o seu coração, porque você pode ter certeza que Ele vai receber e vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. E não fuja do chamado de Deus. Continue, não pare, prossiga. Continue nesse projeto. Conclua. Dê andamento, não pare. O Senhor é contigo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Amém? Deus te abençoe.